O Bloco de Esquerda não tem dificuldade em fazer passar, por exemplo, nas televisões, algumas mensagens que acha importante, nem nos jornais, temos alguma presença nos jornais. Meus caros, aqui está um exemplo de como o polígrafo, ao tentar desmentir uma pequena mentira, deixa passar em falso uma grande verdade. A próxima história foi partilhada no Facebook por um dirigente do Chega. Não. Primeira mentira. À data que esta reportagem foi feita, Miguel Lourenço não era dirigente do Chega da Guarda. Espero que rapidamente comece a ser na Conselhia da Guarda, porque é um valor e é um grande ativo do Partido Chega no Distrito da Guarda. Mas, primeiro erro, nesta altura ainda não é. E diz respeito a Joana Mortágua, que, numa alegada conversa telefónica com um jornalista brasileiro, assume que o Bloco de Esquerda manipula a imprensa de forma a prejudicar André Ventura. E notem que realmente Joana Mortágua confirma que manipula, utiliza outra expressão, mas que tem grande presença nas televisões, não tem nenhuma dificuldade em ter grande presença nas televisões, nem na imprensa. Ela confessa isso. Nós tivemos acesso a essa conversa. Esta prática corrente é claramente admitida por Joana Mortágua num telefonema com um jornalista brasileiro em que refere que o Bloco não tem dificuldade em criar nas televisões ativismo de mídia. A prática é a manipulação da imprensa pelo Bloco contra André Ventura. Quem escreve o longo texto é Miguel Lourenço, do Chega na Guarda, aqui ao lado do líder Ventura. E é claro que esta é a ligação aproveitada pelo polígrafo, que tudo faz para denegrir a imagem de André Ventura. Aliás, esta segunda-feira foram 5, salvo erro, as reportagens, os fact-checkers sobre André Ventura. 5, alguns seguidos. É inacreditável. O Bloco de Esquerda não tem dificuldade em fazer passar, por exemplo, nas televisões, temos alguma presença nos jornais. A mensagem é acompanhada com alguns anexos. Um deles é esta gravação entre Joana Mortágua e um jornalista brasileiro com voz distorcida. Vocês conseguem criar narrativas que têm mensagens contra a direita daí, contra o Ventura, essas coisas do seu país? Não só de narrativas, mas de criação de ativismo de mídia. A voz distorcida deixa uma garantia a Joana Mortágua. A conversa foi partilhada através da página de Miguel Lourenço, do Chega na Guarda. E, que me lembre, é a primeira vez que o nome e a cara de um partilhador de conteúdos aparece escarrapachado no polígrafo. Parabéns, Miguel. Mas o áudio é uma manipulação. Esta é a entrevista verdadeira. Foi dada por Joana Mortágua ao podcast brasileiro O Cafezinho, a 9 de maio de 2018. Quando lhe perguntam sobre a comunicação social em Portugal, a deputada Joana Mortágua explica a dinâmica empresarial e a regulamentação. Qual é a oposição mais forte que a esquerda enfrenta aí em Portugal? Vocês têm uma mídia também muito conservadora. Este brasileiro não sabe mesmo nada do que se passa em Portugal. Está a perguntar se uma mídia totalmente capturada pela esquerda, se é conservadora. Ai, valha-me Deus. O Bloco de Esquerda não tem dificuldade em fazer passar, por exemplo, nas televisões, algumas mensagens que acha importante, nem nos jornais, temos alguma presença nos jornais. Ora, este é que é o ponto principal. Ouviram o que ela disse? Se não ouviram, eu vou repetir rapidamente. O Bloco de Esquerda não tem dificuldade em fazer passar, por exemplo, nas televisões, algumas mensagens que acha importante, nem nos jornais, temos alguma presença nos jornais. Como vemos, o áudio que anda a circular foi tirado do contexto. Não foi. O que se pretendia provar era que a Joana Mortágua tinha dito que controlava as televisões, tinha toda a facilidade em meter coisas nas televisões e nos jornais. E foi exatamente isso que ela disse. Isso era o principal que se pretendia provar e está provado. E como vemos, a entrevista verdadeira foi dada 11 meses antes da fundação do Chega. Ao polígrafo SIC, Miguel Lourenço afirma que o vídeo foi enviado por uma suposta jornalista brasileira que, entretanto, apagou as contas das redes. Tal como Miguel Lourenço fez no Facebook depois do contacto do polígrafo SIC.
Considero que o áudio pode ser fake, de facto sim, parece muito, mas o seu conteúdo é verdadeiro, no sentido de haver ativismo dos média e de a esquerda governar apenas por maioria parlamentar. Portanto, o que se pretendia provar está provado. Joana Mortágua confessa que o Bloco de Esquerda tem toda a facilidade em fazer o chamado ativismo dos média, ou seja, meter nas televisões o que quer, com as palavras que quer, com as expressões que quer, e tudo isso passa incólume, não tem edição. Isso é que é o ativismo de média, e não só nas televisões, mas também nos jornais e nas revistas. Era isso que se pretendia provar. Agora, o facto do áudio daquele vídeo ser fake, tudo bem, mas o que não é fake foi o que ela disse. Ela disse-o de sua própria voz e isso não foi alterado. Joana Mortágua confessa que o Bloco de Esquerda faz todo o tipo de ativismo de mídia, ou de média, como queiram chamar, ou seja, tem toda a facilidade em encher as televisões com os seus próprios conteúdos sem que eles sejam editados. Manda nas televisões. Avaliação Polígrafo SIC, pimenta na língua. Joana Mortágua não assume, num telefonema, que o Bloco de Esquerda consegue criar ativismo de mídia contra André Ventura. Vejam o jogo de palavras. Mas ela diz que consegue criar ativismo de média. Não diz é que é contra Ventura, mas diz que consegue criar ativismo de média. E isso, meus caros amigos do Polígrafo, vocês não podem alterar. A entrevista verdadeira foi dada mais de 11 meses antes da fundação do Chega e o tema André Ventura nem foi abordado. Está bem, mas não é esse o ponto. Esqueçam Ventura. Aliás, eu bem sei que foi por causa de Ventura que fizeram isto. Mas esqueçam o Ventura, porque aqui o importante é que ela confessa, nessa entrevista, que o Bloco de Esquerda faz com toda a facilidade ativismo de mídia. Mete nas televisões, mete nos jornais, mete nas revistas, o que quer. Portanto, controla completamente. E isso não foi desmentido pelo Polígrafo, nem podia ter sido, porque ela confessa-o claramente. Meus caros, há muita maneira de apanhar moscas, mas essa não é uma delas.